Muito bem, hoje, dia 10 de junho, quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. No Evangelho de hoje, Jesus nos explica que não veio abolir a lei e os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento. Jesus não vem romper com a tradição do Antigo Testamento, mas vai me dar um sentido totalmente novo, que já não é mais o cumprimento dos preceitos por mera obrigação, mas uma adesão íntima à palavra de Deus, um desejo profundo de fazer a vontade de Deus. E tudo isto se cumpre e se completa em Jesus. A lei e os profetas se complementam em Jesus. As Escrituras são cumpridas em Jesus. E assim como ele cumpriu as Escrituras, fazendo a vontade do Pai para salvar a humanidade, como nós ouvimos no Evangelho da Santíssima Trindade, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, para cumprindo então este desejo do Pai de salvar a humanidade, ele também nos diz que nós temos corresponsabilidade no sentido de praticarmos a palavra de Deus, de vivermos segundo a lei e os profetas, isto é, inspirados nas Escrituras, para sermos dignos de herdar o reino dos céus. Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus fala claramente aos discípulos que não veio para abolir a lei e os profetas, mas para dar-lhes o pleno cumprimento. O cumprimento da lei e dos profetas acontecem e se concretizam na pessoa de Jesus Cristo. Ele vem ao mundo para anunciar a boa nova de Deus e, portanto, aqueles preceitos antigos esvaziados do verdadeiro sentido, se tornaram fardos pesados que os mestres da lei e os fariseus colocavam sobre os ombros, principalmente dos mais humildes. Mas Jesus vem tornar o nosso fardo leve e o nosso jugo suave. Ele acrescenta o dom do amor na prática da lei e na vivência dos mandamentos de Deus. E por isso, então, Jesus cumpre plenamente a vontade do Pai no seu amor pelos homens. Vive em sua vida a palavra de Deus, concretizando-a na sua paixão, morte e ressurreição, sendo obediente até a morte de cruz. E alerta, então, que toda a palavra de Deus será cumprida. Tudo aquilo que Deus anuncia para os homens será cumprido. Mas aqueles que desobedecerem e ensinarem os outros a fazerem o mesmo, serão considerados o menor no reino dos céus. E aqui, duas atitudes. A primeira, a desobediência, isto é, não obedecer à lei de Deus e aos seus mandamentos. E a segunda, ensinar. Além de desobedecer, ainda induzir outros ao erro, distanciar outros da palavra de Deus e de seu amor. Mas aqueles que praticarem e que ensinarem os outros a fazerem o mesmo, isto é, viverem com fidelidade a palavra de Deus e seus mandamentos, e ensinarem os outros
E com certeza, não só com palavras, mas também com atitudes e com exemplos, estes serão considerados grandes no reino dos céus. O que significa isto? Que assim como Cristo realizou em si o cumprimento das Escrituras, ele espera também que seus discípulos cumpram as Escrituras, sendo fiéis à palavra de Deus e ao seu mandamento, e principalmente ao mandamento do amor, para permanecerem unidos a Deus. Deus abençoe a todos.